E a gente precisa começar a pensar também na responsabilidade das grandes empresas de tecnologia, né? Porque elas precisam ter responsabilidade sobre as ações e omissões dela, conteúdos que elas não retiram, né? Isso até está na pauta da STF agora. Oi, tá tudo bem? Sua vida tá legal? Feitas mais de 15 nessa jornada cheia de informação. Sobre leis, sobre trabalho, cuidado e diversão. Pra equilibrar todos os pratinhos, esse é o podcast Vida Legal. Vida legal, vida legal. Vida legal, vida legal, vida legal. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Vida Legal. Aqui é o nosso espaço para conversar sobre tudo que importa na nossa vida, conversas do dia a dia, para deixar a nossa vida mais leve e equilibrada. Meu nome é Karine Vaz, sou juíza do trabalho em Campinas e uma das diretoras da SMAT 15. E eu queria agradecer o patrocínio da Funpresp Jude, que viabilizou a realização desse projeto. E hoje nós vamos tratar de um tema muito atual e muito instigante, que nós precisamos entender melhor não apenas como mães e pais, mas também como sociedade. É o que a gente pode chamar de infância digital. E tudo que está envolvido nisso, pelo uso das telas pelas crianças. E eu tenho todo interesse nesse assunto, porque eu sou mãe de 2 filhos, de 8 e 12 anos, mas também trouxemos aqui para o nosso bate-papo meu amigo Luciano, que é juiz do trabalho em Sorocaba, e também é diretor regional da Matra 15 em Sorocaba, e, mais importante, é pai de uma adolescente de 13 anos. Seja muito bem-vindo, Luciano. Eu agradeço demais o convite para participar desse tema. Tenho muitas dúvidas aqui que eu gostaria de tirar com vocês, né? Como a Karine já disse, pai de uma filha de 13 anos, estou vivenciando muito desse tema que a gente vai discutir aqui hoje. Estou muito feliz de estar na presença de vocês, doutora Mariana, doutora Isabela, pessoas que vão trazer assim soluções, nortes para a gente conseguir não só entender o assunto, mas viver o assunto, né? É o entender aquilo que a gente está vivendo. Muito grato, muito obrigado mesmo. Exatamente, eu quis trazer um pai justamente para a gente não ficar com uma conversa aqui só entre mães, porque a gente precisa compartilhar o cuidado, né? E hoje nós temos 2 convidadas muito especiais e muito qualificadas que a gente agradece por terem aceitado o convite de compartilhar o conhecimento com a gente. E a Mariana Chaguri e a Isabela Henriques, né? A Mariana, ela é psicóloga clínica formada pela PUC Campinas, especialista em neuropsicologia pela Unicamp, especialista em psicomotricidade e é diretora sócia da Clínica Bambini, que é uma clínica de especialidades infantis e atualmente trabalha com transtorno do neurodesenvolvimento na infância e adolescência e suas famílias. Seja muito bem-vinda, Mariana. Obrigada, Ká, muito obrigada a todo mundo, estou muito feliz de estar aqui, é sempre muito gostoso poder falar sobre infância, sobre adolescência, sobre desenvolvimento, principalmente com um tópico tão importante, tão em alta como a questão digital. É um prazer poder dividir um pouquinho e aprender também muitas coisas e participar desse bate-papo. Obrigada, viu? E a Isabela, ela é advogada, doutora e mestre em Direito pela PUC de São Paulo, é diretora executiva do Instituto Alana, conselheira titular do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade e conselheira da Ouvidoria da Defensoria Pública de São Paulo. Já foi presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente da OAB e é autora do livro Direitos Fundamentais da Criança no Ambiente Digital, o dever de garantia da absoluta prioridade. Seja muito bem-vinda, Isabela. É um prazer enorme, agradeço demais o convite, estou super feliz por poder estar aqui e dialogar sobre esse assunto, especialmente neste mundo que nós estamos, em que as nossas vidas e as vidas das crianças e dos adolescentes estão cada vez mais digitais por padrão, né? Então, é um tema muito relevante, muito contemporâneo, espero que a gente faça uma ótima conversa aqui. E para iniciar nossa conversa, eu vou trazer alguns dados aqui para a gente ter a dimensão, né, desse processo que a gente está vivendo, da era da informação, dessa indústria da atenção, e o quanto que esse excesso de exposição à internet, ao celular, às redes sociais, pode estar afetando as nossas crianças, né?
Então, vamos aos dados. O Brasil é o segundo país do mundo em que as pessoas mais passam tempo no celular, perdendo apenas para a África do Sul. Também é um dos países que mais acessa as redes sociais, como Instagram, TikTok, YouTube. E também acessa muito o Discord, que é uma plataforma cada vez mais usada para planejamento de crimes. 93% das crianças e adolescentes são usuários frequentes de internet e 70% acessam redes sociais diariamente. 3 em cada 10 crianças e adolescentes já relataram ter sofrido algum tipo de cyberbullying. Isso até foi tratado naquela série da Netflix, né, Adolescência, que é um pouco pesada, mas é necessária, né? Então, quem ainda não assistiu, veja, porque é importante. E sobre os impactos disso, né, a gente tem problemas como ansiedade, depressão, distúrbio do sono, sedentarismo, isolamento e até casos de suicídio, né? Então, a gente precisa tratar sobre isso, precisa entender também a questão dos influencers mirins, né, como que isso está acontecendo, mas a gente não vai falar só de coisa ruim, não, a gente vai falar de coisa boa, do lado bom, o que a gente pode extrair de bom da internet, né? Então, né, pessoal, nesse cenário a gente tem visto algumas ações, né, a gente pode falar do próprio Congresso Nacional aqui no Brasil, atualmente a questão da proibição do uso de celulares, né, nas escolas. Imagino o impacto que isso gera até no convívio social dentro das escolas, né, por mais que a gente entenda como uma atitude necessária, eu sempre penso nessa questão da reconstrução, por que aquilo foi necessário, né? Qual era o ambiente que já estava instalado dentro das escolas e o impacto que isso gera, né? E além disso, a gente já tem a própria previsão geral, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com diversas diretrizes gerais, muito principiológica, né, trata muitas obrigações, muitos deveres, muito compartilhamento de obrigações, mas na hora da realidade, como que isso tudo se desenvolve, como isso tudo se aplica, que vem a grande questão. E a gente precisa começar a pensar também na responsabilidade das grandes empresas de tecnologia, né? Porque elas precisam ter responsabilidade sobre as ações e omissões dela, conteúdos que elas não retiram, né? Isso até está na pauta do STF agora. Então, para começar, Isabela, você poderia dar um panorama geral para a gente da regulamentação disso no Brasil, se ela protege ou não as crianças, né? E até como é que está isso nos outros países, como é que está essa questão? Vamos lá. O Brasil é conhecido como um país que tem uma das melhores legislações de proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes, né? Então, nós somos conhecidos mundialmente por termos uma legislação muito rica, muito bonita em relação à proteção dos direitos de crianças e adolescentes, especialmente porque nós temos um diferencial que é ter a garantia dos direitos de crianças e adolescentes logo na Constituição Federal. Então, nós temos um artigo, que é o artigo 227 da Constituição, que ele coloca as crianças, os adolescentes, e depois, por uma emenda constitucional, veio mais tarde também para os jovens, a garantia dos direitos de crianças, adolescentes e jovens como absoluta prioridade. É o único artigo em toda a Constituição Federal que une essas palavras, absoluta e prioridade, no sentido de que haja um peso ainda maior na proteção desse grupo social. Então, o legislador constitucional, ele trouxe isso como um dever da sociedade, do Estado e das famílias. É um dever compartilhado. E nesse vocábulo sociedade, se a gente for fazer uma análise mais meticulosa dele, a gente vai entender que as empresas estão dentro desse conceito de sociedade. A partir daí, nós temos uma série de outras legislações federais que vão tratar do tema de direitos amplos de crianças e adolescentes, como foi mencionado aqui, no sentido de que a gente tem uma série de direitos que são direitos mais amplos, eles são direitos que não necessariamente se relacionam diretamente com o ambiente digital, mas eles valem
também para o ambiente digital. Então nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai falar também ele vai esmiuçar esse conceito de absoluta prioridade, vai dizer o que significa isso, que é colocar a criança em primeiro lugar, inclusive por parte do poder público, na elaboração de políticas públicas, vai falar sobre o direito ao respeito da criança, que ela tem esse direito. Nós depois também vamos ter o Código de Defesa do Consumidor, que ele vai falar sobre, por exemplo, as questões referentes à publicidade, que é um tema bastante importante quando a gente fala de ambiente digital, toda a relação de consumo que está envolvida nessas relações das crianças com as aplicações na internet, nesse ambiente, que é um ambiente de muita exploração comercial. Nós temos o Marco Civil da internet, que está nesse momento em discussão no Supremo, que vai falar inclusive sobre a responsabilidade das plataformas, e que muito provavelmente já temos aí uma indicação de que o Supremo deve mudar o artigo 19 do Marco Civil para que as plataformas elas sejam sim responsabilizadas pelo conteúdo daquilo que é postado por terceiros nas suas aplicações. Temos o Marco Legal da Primeira Infância, que vai tratar das crianças de 0 a 6 anos, também de forma bastante robusta em relação à proteção desse público. E a gente tem a Convenção sobre os Direitos da Criança, porque o Brasil ratificou, é signatário, e a Convenção é o documento o Tratado de Direitos Humanos Internacional mais aceito em todo o mundo. A gente tem a informação de que só os Estados Unidos são o único país que não assinou, que não ratificou a convenção. Nesse sentido, o Brasil, ele recepciona a convenção com status constitucional. Então, toda a principiologia que a convenção traz em relação à importância do melhor interesse da criança, tudo isso fica valendo para a nossa legislação como um todo. E a convenção, ela acaba, por conta do Comitê dos Direitos da Criança da ONU, ela acaba trazendo os comentários gerais. E hoje nós já temos 26 comentários gerais, que trazem temas específicos, né, uma forma de atualizar a convenção, uma forma de aprofundar aquilo que a convenção traz, e existe um comentário, que é o comentário geral número 25, especialmente sobre o ambiente digital. E esse comentário geral, ele vai trazer tanto princípios, mas também diretrizes para os Estados-partes, ou seja, para os países, sobre como eles devem lidar com todos os desafios relacionados ao ambiente digital e a utilização por crianças e adolescentes. E esse comentário geral ele deve ser válido também para o Brasil. É muito importante que o Brasil, como Estado, como nação, entenda que o comentário possa trazer diretrizes para melhorar esse arcabouço normativo. E mais recentemente, nós temos, porque nós somos muito bons de fazer legislação, nós temos as resoluções do CONANDA, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança, que são do ano passado, que elas são 2 resoluções específicas sobre direitos de crianças e ambiente digital. E elas trazem algumas inovações no sentido de interpretação das legislações, unindo essas legislações, então Código de Defesa do Consumidor, com Constituição, com Comentário Geral 25, no sentido de trazer algumas regras mais concretas para o aplicador da lei e para toda a sociedade. E ela também menciona a necessidade, a importância de que seja, então, feita uma política nesse sentido. Além disso, nós também temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que, numa certa medida, também vai dar conta de toda a discussão de privacidade e dados de crianças e adolescentes na internet. Essas plataformas, Roblox, por exemplo, me assustam muito. E às vezes, a gente não sabe quem está do outro lado, se de fato é uma criança ou não. No aspecto psicológico, no aspecto da atuação disso na mente da criança, como que isso funciona? Isso é de fato agressivo? Isso molda a personalidade? Não molda? Eles já têm um filtro para saber o que é legal, o que não é legal? Eles já têm sentimento de repulsa, por exemplo, que eu tive quando vi uma certa atitude ou não?
Bom, Luciano, assim, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque eu sempre penso que a gente é o que a gente consome, né? Não só na alimentação, mas também o que a gente ouve, o que a gente vê, né? Então, quando você me pergunta se influencia a gente ver o que a gente está ouvindo ali no Roblox, ou o que a gente está vendo, sim, influencia, principalmente no cérebro que está em super neurodesenvolvimento, né? E que não tem condições de dizer, olha, isso aqui não é legal para mim, né? Não tem condições emocionais, não tem condições cognitivas, não tem condições de maturidade para fazer esse tipo de escolha. É bastante interessante que a gente vê como, por exemplo, o Roblox, como outros espaços ali, o Discord mesmo, são espaços onde a gente tem a presença intensa de pedófilos e pessoas que querem abusar da infância e da adolescência. Então, as crianças, elas têm um movimento diferente do que a gente fica com uma repulsa, com desconforto daquele palavrão ou daquela situação que a gente viu, mas a criança fica estimulada, ela fica curiosa, ela quer entender mais sobre aquilo, né? Um ponto interessante é que você está junto da sua filha nisso, né? Então, eu entendo que não sei se existem níveis seguros, mas a proximidade, né, o fato do adulto estar junto, protegendo e inclusive direcionando, olha, acho que já deu hoje, porque isso que apareceu aqui me diz que não é algo que a gente possa participar, né? Então, a gente não pode também ser só alguém que assiste, né, mas que diz, olha, filha, eu entendo, eu sei que é uma coisa que você gosta muito, mas você consegue compreender que isso não faz bem pra gente? Talvez isso esteja deixando você desconfortável, isso esteja trazendo uma irritabilidade em você. É tão interessante que eu tenho crianças, por exemplo, que faziam uso constante de Roblox, e que depois a gente e que estava num nível de estresse, de irritabilidade muito intenso. E aí quando a gente faz uma pausa, faz um detox, né, a criança volta com um comportamento muito mais tranquilo, relaxado, sem esse tipo de estresse. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, eu tenho me interessado muito sobre o assunto de neuromodulação, e eu fui acompanhar a neuromodulação de um paciente, e foi bastante interessante que ele gostava de um tipo de atividade, e quando a terapeuta colocou a atividade que ele gostava num formato de terror, as ondas dele alteraram completamente e ele ficou irritadiço, agitado, ansioso, né? Então, lógico que é um viés, mas dizendo que sim, o que você assiste e o que você consome, principalmente nessa faixa etária, né, na infância, na adolescência, até os seus 20 e poucos anos, que é quando a gente tem a consolidação da formação e maturação do nosso cérebro, importa. E a gente devia estar muito mais preocupado com isso. Né? E eu até imagino que, tipo esse do Roblox, são vários, né? Meu filho, por exemplo, gostava daquele joguinho Sprunk, que eu achava uma gracinha, porque trabalhava com música e tal, e depois eu fui descobrir que tinha essa fase de terror aí, e aí é uma coisa que a gente não sabe, depois que a gente vai descobrir, né? A outra coisa também é que fiquei sabendo que os adolescentes estão jogando um jogo que chama GTA, não conhecia, embora muita gente conheça, eu não conhecia, e aí eu fui pesquisar e descobri que era classificação 18 anos, que é super violento, né? E aí eu até conversei com meu filho mais velho, falei, olha, isso não dá para assistir. Ah, mas todo mundo joga esse jogo. Aí eu falei aquela frase típica, né, mas você não é todo mundo. Que eu amo, que eu acho que a gente tem que usar muito. E aí eu falei, gente, eu ouvi tanto essa frase dos meus pais, agora eu tenho que falar também. Mas eles não gostam muito, né, a gente acaba sendo a mãe chata, assim, né, muitas vezes. E aí eu fico pensando assim, será que a gente não consegue, como a gente criar um relacionamento, assim, mais próximo, sabe? Que não tem que ser sempre nessa coisa da proibição, da punição. Como que a gente consegue ter esse relacionamento com os filhos, Mariana? Eu queria só trazer mais uma coisa para o Luciano, que quando a gente também começa a vivenciar muito esse ambiente agressivo, muito intenso, né, com teor, né, a gente começa a normalizar. Então,
para mim isso também é algo muito perigoso, porque às vezes quando eu vou trocando ali com a criança no atendimento, eu vou entendendo que ela não está mais tão assustada com aquilo, que ela tá achando que aquilo é algo que faz parte, ela fica muito dessensibilizada, né? E esses jogos violentos, eles também deixam a criança mais violenta? Eu não sei, eu entendo que é exatamente esse movimento, né? Existe uma dessensibilização, uma normalização daquilo que não é bacana, né? É como se aquela frase, né? Nem tudo que todo mundo faz é o certo, né? Quando todo mundo faz parece que é certo e aquilo que ninguém faz, né? Então eu acho que a gente tem que pensar sobre isso e trazendo um pouco essa perspectiva, eu gosto muito dessa questão, né, de acompanhar, querer entender, não é punir e proibir só por punir e proibir, né? Então agora tem essa questão da inteligência artificial, trazendo um brain rot sobre os personagens, tubarão. A gente não tem descanso, né? Cada dia é uma coisa. E aí, ao invés da gente dizer, não quero que você assista isso, é tentar entender, nossa, onde você viu? Por que você achou isso interessante? A comunicação, a ampliação do diálogo é que traz essa conexão. E uma criança que está conectada a você, ela está em menos risco, porque ela compartilha. Né? Ela traz para você, pai, eu vi isso, ó, o que você está achando, né? Mãe, eu escutei isso. Então, esse nível de conexão, que sim, que vai trazer a proibição, filho, eu acho que vamos assistir junto? Olha, eu assisti, eu achei que isso não é legal, eu acho que isso pode deixar você ansioso. A gente pode ver um capítulo junto, talvez, eu deixo você fazer uma jogada para você entender e poder falar com seus amigos, mas não é algo que eu gostaria que você colocasse na sua rotina e na sua vida. Eu acho que isso traz algo que vai além da punição, que é a troca, que é o diálogo, que é a proximidade, que é o seu filho entender que você está preocupado, o protegendo, e isso não tem preço. Porque, na verdade, às vezes a gente fica pensando, né, que aos 13, aos 15, aos 17, eu vou ter uma troca bacana com o meu adolescente, mas isso tem que estar sendo construído lá quando ele tem 3, 4, 5, né? Essa intimidade, essa conexão, essa proximidade, ela é construída desde o princípio. Então, hoje, quando eu vejo, e existe aí uma coisa que eu fico bastante preocupada, que é a superproteção real e a baixa proteção virtual, que é como se você, ele tá só vendo, eu fico preocupada, às vezes eu pergunto para os pais, você tá acompanhando o histórico dele? Você dá uma checada no histórico? Não. E aí tem um lance da privacidade, mas eu tô invadindo a privacidade dele. Eu tenho muitos pais que me perguntam sobre isso, né, Isa, e eu digo, não, você tá protegendo, né? Não é isso. Ele ainda não tem condições de discriminar o que sim e o que não. E aí, quando às vezes o pai volta e fala, Mariana, você não acredita que eu achei. E aí a gente vai entendendo o quanto vai se criando uma lacuna, né? E eu acho que vale a pena explicar para a criança como funciona a internet, né? O que é que está por trás daquilo, para ela perceber também, então eu tenho que ficar esperta mesmo, porque eu não posso ser uma presa ali, né? Você quer ver uma coisa muito engraçada que as crianças não fazem noção? Que às vezes eu falo assim, presta atenção no que você posta, porque o que você posta é para a eternidade. Às vezes você vai ter 25 anos e vai ter um videozinho seu que é muito vexatório de alguma coisa que você acha super legal agora. Aí elas ficam, tipo, você entende? Eu tive essa conversa com a minha filha, exatamente isso. Algo que ela postou, enfim, compartilhou. Eu falei, filha, daqui 10, 15 anos, será que você vai achar legal isso tá rodando, né? Não, pai. Nunca mais rola. Comece a pensar a respeito, porque o negócio não apaga, né, aquela questão do esquecimento, né? E aí? Como vai ficar esse direito do esquecimento, né? Foge do próprio domínio, muitas vezes, né? E eu tento conversar exatamente isso com ela. Quando acontecem esses lances e eu me deparar com conteúdo estranho, eu falo, filha, você acha legal isso? Você acha normal isso?
Eu gosto muito de usar aquela construção. Você acha que isso vai levar aonde? Né? Quais serão os próximos passos depois disso? O que proveito que você vai tirar? Brincar com os amigos, tá on, né? Tá sabendo do assunto é uma coisa, mas você mergulhar nisso e achar que isso é normal, que isso é saudável, né? Mas às vezes eu também não tenho muita ideia de qual é o ponto do realmente proibido e ponto. A outra questão é o proibido e ponto, e até que ponto eu efetivo aquela proibição, né? Hoje em dia a gente acha muitas vezes que está controlando um ambiente e não está, né? Porque depende do colega, depende do amigo, depende do que está vendo na escola. Isso E as meninas, principalmente, estão querendo fazer perfil, né, no Instagram, lendo essa questão de comparação, né, com perfis de outras adolescentes que já são fotos tratadas, né? Muito complicada essa comparação. A gente vê meninas que querem fazer regime. Essa vaidade, né, exacerbada. Vê a outra menina mais magra lá, né? A gente tem até aquele fenômeno Sephora, né? Que é essa questão do skincare infantil, que tem gerado, inclusive, menarcas precoces, né? Por conta dos aditivos que tem dos produtos e tudo mais, e é algo extremamente validado, inclusive pelas empresas, inclusive pelas mães que vão até a loja, porque assim, a criança não tem carro para pegar e ir até a loja, né? Eu acho que o grande desafio que nós todos como sociedade, as famílias, sem dúvida, vivenciam isso ali no dia a dia, é garantir os direitos das crianças, protegendo-as na internet e não da internet. Exatamente. No sentido de que elas possam usufruir tudo que tem de maravilhoso no ambiente digital e todas as possibilidades que o ambiente digital nos traz hoje, inclusive para a garantia de direitos fundamentais, o ambiente digital é necessário muitas vezes, né? Nós tivemos o exemplo da pandemia que deixou isso muito, muito claro, né? O direito à educação, ele passava pelo ambiente digital naquele momento, e ainda hoje existem vários direitos, até mesmo direito à saúde, muitas vezes, por uma telemedicina, enfim. Ouvindo aqui um pouco essa discussão sobre conteúdo apropriado, eu me lembrei que o governo federal, nesse momento, ele está discutindo a classificação indicativa, novos marcos para classificação indicativa. Você falava justamente sobre a indicação de um determinado jogo, mas essa classificação indicativa, antes, ela servia para TV aberta, TV segmentada, streaming, até jogos, mas não estava olhando para as mídias sociais. E a intenção agora é fazer uma mudança na portaria para que também as redes sociais sejam incluídas nessa avaliação. Porque hoje o que nós temos, na imensa maioria das redes sociais, é uma classificação que elas trazem, e muitas vezes baseada na legislação americana de proteção de dados, que proíbe a coleta de dados de crianças com menos de 13 anos sem autorização parental. Então, para que elas possam fazer essa grande coleta de dados, que nós sabemos que acontece, sem passar por uma parte mais burocrática de solicitar autorização para as famílias, todas as grandes redes de mídia social, elas são classificadas por elas mesmas numa autoclassificação, autorregulação para maiores de 13 anos de idade. Mas o que nós sabemos na prática é que as famílias muitas vezes nem sabem disso, e uma criança com 10, 9, 8 anos está usufruindo aquela rede social, está consumindo aquela rede social que é inadequada para a sua faixa etária. Não só pela questão da proteção de dados, mas também pelos riscos que estão lá envolvidos. Quando a gente vai olhar lá na legislação, a criança de até 12 anos de idade, por exemplo, para dar o consentimento, ela precisa da mãe e do pai para que esse consentimento seja feito. Aí até os 16 anos, aí já tem uma relação em que os pais fazem de forma assistida, né? Então o pai, a mãe, o responsável legal e a criança, para a partir dos 16 anos ela poder também fazer o seu consentimento. E isso significa que
essa proteção de dados, ela também está se relacionando com o desenvolvimento progressivo das crianças, porque muitas vezes é importante, sim, garantir a individualidade, garantir a privacidade de um adolescente que já é mais velho e que também precisa desse espaço para se desenvolver. Isso faz parte também do processo de desenvolvimento integral. Mas isso é aos poucos, né? A gente usava muito essa figura da dieta, né? Então a criança muito nova, um bebê recém-nascido, não vai comer um prato de feijoada, né? Claro que não vai, mas algum dia vai, essa pessoa algum dia vai comer esse prato de feijoada. Então também aos poucos, e conforme o desenvolvimento, e sempre falando naquilo que é lícito, obviamente, naquilo que, porque aquilo que está no campo do ilícito, aquilo precisa de outro tratamento. Né? E, Isabela, nesse sentido, né, na prática, essa previsão desses perfis mais específicos para a criança, conteúdo restrito, tem até uma nomenclatura, o DICS, né? Essas redes que tem essa limitação, esse enquadramento específico para a criança. Na prática, isso funciona? Essa limitação funciona? Se não funciona, quais são os remédios para contornar isso? Como buscar a correção dessas posturas, dessas redes? Então, a gente vai ter esse apoio, esse auxílio da classificação indicativa, assim como nós temos na programação, por exemplo, televisiva. Você está lá sentado com o teu filho, com a tua filha, e você fala, nossa, será que esse programa é adequado, esse filme vai ser legal assistir junto? É muito fácil olhar ali a classificação, ela é uma indicação que vai ajudar a família a fazer as suas escolhas. E aí, conforme, enfim, os valores de cada família. Então isso deve acontecer para as mídias sociais e sem dúvida vai ajudar bastante, mas isso ainda não existe nesse sentido. O que existe é essa autorregulação de cada empresa, que tem origem nessa legislação que eu mencionei, dos Estados Unidos, e que no nosso país nem faz sentido muito do ponto de vista legal, porque usa essa faixa etária dos 13 anos, que na nossa legislação não diz muito, porque a gente faz a divisão de 0 a 12 criança e 12 a 18 adolescente. Então, ainda a gente não tem esse processo. Um outro processo que também está em curso, que está sendo bastante discutido, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é a questão da verificação etária, que aí é um outro processo, que seria a forma de garantir que crianças, e aí, claro, conforme as faixas etárias do seu desenvolvimento, não acessem produtos e serviços que sejam inadequados. Aí é um passo além da classificação indicativa. É um passo de, eventualmente, bloquear determinados produtos e serviços inadequados a determinadas faixas etárias. Isso pode ser feito hoje em dia, com a tecnologia que existe hoje, de algumas formas. Provavelmente no futuro teremos novas formas e mais tecnologia ainda para fazer isso de uma forma melhor. Isso começa a ser discutido com muita intensidade de forma internacionalmente, e o Brasil também. Então existe já uma intenção do ponto de vista regulatório, de que as empresas sejam obrigadas a fazer verificação etária. E isso pode ser feito de muitas formas, e aí sim nós teremos algo um pouco mais consistente para bloquear. Porque o que hoje nós temos, infelizmente, é o acesso de crianças muito novas a plataformas que não são indicadas a elas. E muitas denúncias tramitando em várias esferas do poder judiciário ou mesmo da administração federal, discutindo isso, como, por exemplo, um caso que está em tramitação na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em relação ao TikTok, justamente porque o TikTok ele tem essa autorregulação, ele diz que nos seus termos de uso, que é uma plataforma para maiores de 13 anos, mas ele tem um volume muito grande de crianças muito novas. Ele é uma plataforma que é muito popular entre crianças muito novas. Então, essa é uma discussão que está lá na Autoridade Nacional de Proteção de Dados,
pela discussão de coleta massiva de dados de crianças e adolescentes. Porque o que vai gerar o rastro digital dessa criança lá na frente não é só o vídeo que ela posta, claro, esse é o mais direto, né? Aquele que a gente vê, que todo mundo vê, e a gente já teve casos, inclusive, com personalidades, pessoas adultas, né? O impacto que isso pode gerar na vida de uma pessoa, um vídeo que não era legal que fosse disseminado. Mas para a criança não é só o vídeo, algo que seja muito explícito, mas também esse rastro digital, né? E isso significa aquele comportamento que ela tem no ambiente digital que está sendo coletado por meio dos dados que ela vai deixando. E então pode ser desde dados que estão sendo coletados nas escolas por meio de edtechs que estão dentro das escolas e que estão coletando dados estudantis e que vão mostrando, por exemplo, poxa, quando essa criança teve uma questão emocional, ela começou a ir mal nas provas, né? Fazendo essas correlações e lá na frente ela vai procurar um emprego e isso vai estar lá pode estar lá dentro gerando esse rastro. Para os adultos é mais fácil, mas essa é a primeira geração, nós não vivemos isso. Essa é a primeira geração de pessoas que está nascendo num ambiente, num mundo super datificado, num ambiente em que o virtual está em todos os lugares, é onipresente, e que vai levar, e que está vivendo essa infância nesse mundo digital. Então, como é que vai ser esse desenvolvimento lá na vida adulta em relação a tudo que está sendo em termos de dados coletado e tratado, e também em termos de vídeos e, enfim, de tudo que as crianças acabam postando, porque elas também têm uma relação diferente com a privacidade do que nós tínhamos no passado. E falando nesses vídeos de TikTok, a gente está vendo hoje crianças e adolescentes que estão ficando milionários, né? Estão ganhando dinheiro também. E eu imagino tanto que isso mexe com a cabeça, né, da criança, e a gente está vendo até uma inversão de valores, porque hoje todo mundo quer ser influencer, quer ser instagramer, né, e aí eu até fico pensando assim, gente, no futuro acho que todo mundo vai ser influencer, porque se for fazer uma faculdade de medicina, por exemplo, é só para ter um conteúdo para ser influencer, que o principal vai ser Tomara vai ser que não, isso, né? E não de exercer a medicina Tomara em si. que não. E nas escolas, às vezes a gente vê também que já tem as crianças famosas, que aí tem milhares, milhões de seguidores, e aí as outras crianças ficam idolatrando essas crianças. Eu acho isso muito complicado. E o pior, agora a gente está vendo crianças que estão anunciando bets, né? Então eu queria saber, Isabela, como é que a gente faz essa diferenciação aí de quando é apenas uma diversão de gravar um vídeo aqui e ali, de uma dancinha, e quando isso se torna um trabalho infantil, né? Como é que a gente vai lidar com isso, que pode até chegar a processo trabalhista para a gente, né? E como é que fica a responsabilização dos responsáveis, né? Do pai, da mãe, sobre isso? Esse é um assunto muito importante, ele é crucial nos tempos de hoje. Eu acho que é importante que a gente também lembre que são poucas as crianças que ganham tanto dinheiro com esse trabalho, ou que têm tantos milhares e milhões, enfim, de seguidores e de exposição. A gente pode fazer um paralelo com o que acontece nas peneiras dos clubes de futebol, né? Todas as crianças, a gente sabe que tem um sonho, muitas, né, um volume grande de crianças tem um sonho de se tornar um jogador de futebol famoso, de ganhar bastante de dinheiro, enfim, de ser um titular da seleção. E quantos conseguem, né? A gente sabe que isso vai afunilando, e são muito poucos os que conseguem. E isso se dá também com esse trabalho de influenciadores mirins. Apesar de muitas vezes parecer que são muitos que estão ganhando muito dinheiro, são realmente pouquíssimos. Isso é importante que a gente divulgue, que a gente fale sobre isso, para também não passar uma falsa sensação para as famílias de que isso pode ser... Uma forma boa de ganhar dinheiro. Exatamente, especialmente em um país como o nosso, com tanta desigualdade socioeconômica, em que, de fato, as pessoas, muitas vezes, elas... não tem tantas oportunidades, e essa parece ser uma oportunidade mais simples, mais fácil até.
E quando a gente pensa na nossa legislação em relação ao trabalho infantil, a gente sabe que o trabalho infantil, enfim, estou aqui na frente de 2 magistrados especialistas, a gente sabe que o trabalho infantil ele é proibido pela legislação, né? O Brasil assumiu essa legislação em compasso com o que está na legislação internacional, nos tratados internacionais. Então o trabalho infantil ele é proibido, mas há exceção para o trabalho infantil artístico. Também em compasso com o que diz a OIT, e que nós temos aqui no Brasil, inclusive, 2 recomendações específicas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, que trazem ali algumas regras, diretrizes, sugestões de como que esse trabalho infantil artístico pode ser garantidor dos direitos de crianças e adolescentes. E por que ele é uma exceção? É justamente para garantir que a criança e o adolescente também possam se expressar de forma artística. E, por outro lado, para garantir que também na arte a gente tenha a imagem, a gente tenha a criança participando, que a criança também tenha visibilidade como criança no mundo da arte. Isso é muito importante. E nós somos um povo que valorizamos muito isso. Então, nesse sentido, por conta dessa legislação, o trabalho infantil de influenciadores mirins, ele entra nessa exceção, na medida em que eles estão fazendo um trabalho artístico. Quando se configurar um trabalho infantil artístico, isso é muito importante, porque muitas vezes não é artístico. Então, quando ele for trabalho infantil artístico, assim como, por exemplo, na televisão, uma criança vai fazer um anúncio numa propaganda de algum produto ou algum serviço para compor um elemento de uma família, então tem ali uma família brincando com um cachorro, alimentando o cachorro, sei lá, uma publicidade de uma comida para cachorro. Então a criança está lá sendo representada. Essa criança, que é um ator infantil, um ator mirim, ou mesmo numa novela, ou num cinema, ou num teatro, essa criança ela pode estar desempenhando um trabalho infantil artístico se ela tiver uma remuneração, se ela tiver uma habitualidade, enfim, tem uma série de requisitos ali que são vistos para configurar esse trabalho infantil artístico. E para que essa criança possa fazer esse trabalho, é importante, na verdade, a legislação exige que haja um alvará, que seja dado um alvará judicial, que isso passe pelo sistema de justiça e que a justiça diga que essa criança pode fazer aquele trabalho daquela forma, com determinadas condições. Por que isso acontece? Para garantir que o trabalho não influencie negativamente no seu desenvolvimento. Para que ela tenha o tempo para brincar, o tempo para estudar, o tempo para descansar, que ela não seja o arrimo da família, que ela não tenha essa responsabilidade. Enfim, tem uma série de questões que são olhadas ali para garantir o cuidado dessa criança. Isso também precisa acontecer quando a gente vai para o ambiente digital. E, infelizmente, são muito poucas as crianças que, de fato, têm esse alvará judicial para poder fazer essa atividade nas redes sociais. E elas estão ganhando para isso. Elas ganham, seja dos anúncios publicitários que elas fazem para diversos produtos. Então, elas fazem aqueles vídeos que já ficaram mais, enfim, famosos, dos recebidinhos, tal. Elas estão fazendo anúncio, elas estão ganhando. Elas também podem ganhar da plataforma, receber o recurso financeiro da própria plataforma pelo número de visualizações que elas têm. E elas precisariam ter esse alvará para garantir que está tudo certo, que está tudo sendo feito da forma correta para garantir os seus próprios interesses. E isso a gente vê muito pouco isso acontecer. Alguns casos existem esses alvarás, mas a imensa maioria não possui alvará. E no caso que a gente tem visto cada vez com maior crescimento, é essa mistura das bets, que se tornaram uma mania nacional, infelizmente também, com tudo que elas trazem em relação ao vício, em relação à perda pecuniária mesmo de famílias que já não têm muito e que perdem o pouco que têm. E nós vimos, então, esse crescimento de influenciadores digitais anunciando bets, né? E esse também é um assunto bastante discutido nacionalmente. E começamos a ver influenciadores mirins
anunciando bets. Então, pelo Instituto Alana, nós chegamos a fazer uma denúncia sobre isso ao Ministério Público de São Paulo. Chegamos a encontrar influenciadores mirins de 6 anos de idade fazendo anúncio de bets. E aqui, só para fazer um parênteses para quem está nos ouvindo, né? Bets é algo que não pode ser anunciado para pessoas com menos de 18 anos, até também porque eles não podem jogar. Então, é proibido por várias perspectivas, tanto da perspectiva da criança que está fazendo, os direitos dela como criança estão sendo violados, como da perspectiva das crianças que estão recebendo esse anúncio, que não podem receber esse tipo de publicidade e que também não podem jogar. E essa discussão sobre trabalho infantil artístico, enfim, esse caso ele ainda está em procedimento, ainda não tem nenhuma decisão, mas eu tenho uma notícia muito boa, enfim, que é algo que parece que vai abrir uma jurisprudência importante, que é uma decisão paradigmática, inclusive, do TRT da 2ª Região, que, num caso contra o TikTok, entendeu que o TikTok era responsável por ter os alvarás judiciais. Porque essa é uma grande discussão que tem no dia a dia. Quem tem que pedir o alvará judicial? É o anunciante que está pagando por aquele anúncio que a criança está fazendo? É a empresa da plataforma digital? Quem que é o responsável por isso? E a Justiça Trabalhista, então, entendeu já em 2ª instância que a plataforma, o TikTok, é sim responsável. Ele não é necessariamente responsável pelo conteúdo daquilo que está acontecendo na plataforma que a criança tem, mas ele é sim responsável por garantir que essa criança tenha alvará para fazer trabalho infantil artístico, especialmente também porque há essa remuneração, a monetização em cima disso, por parte da plataforma, há lucro. Toda essa roda gira em cima de uma exploração comercial da criança. Então. É bom saber que alguém já está olhando para isso, né, que isso já está sendo cuidado. E eu até lembrei de outra série da Netflix sobre isso, que chama Má Influência, que é sobre influências mirins, assim. E é de arrepiar, né? Uma menina que era bem explorada pela mãe, muito. De arrepiar mesmo. É de arrepiar. Porque muitas vezes o melhor interesse da criança, ele não é o mesmo interesse da família. Então daí a necessidade do Poder Judiciário ingressar nessa história para garantir que a criança tenha o seu melhor interesse preservado, ainda que ele seja contrário ao interesse daquele que deveria garantir e cuidar desse seu interesse, que é o pai, a mãe ou o responsável legal. Muito legal. E nesse sentido, Mariana, estava ouvindo isso, essa exposição TikTok, que medo que eu tenho de TikTok, meu Deus do céu. Sem querer polemizar gostos musicais, estilos musicais, embora seja roqueiro clássico, eu tenho visto essa popularização do funk entre crianças. E aí não vou nem discutir a questão de ritmo, de estilo, nada disso. Eu estou falando do conteúdo de letras, né? Nítida exposição sexual, apologia a crimes, né? Apologia a várias coisas aí a mulher, negativas, né? Depreciação da própria mulher. E é o curioso, eu vejo, a gente sabe que existe, eu vejo minha filha, hoje acho que ela não vê mais TikTok, né? Mas às vezes são exatamente as meninas fazendo dancinhas com conotações desse tipo de coisa, e assim, por que isso, né? Outro dia eu falei com a minha filha, você está entendendo o que essa música está falando? Tem umas que a gente prefere nem entender, né? Cheguei nesse ponto, eu falei, filha, né, você tá entendendo o que essa música está falando? Você acha legal? Você se colocar nessa posição, você acha? É difícil. 46 anos conversando com uma criança de 13. Sim. É complicado, mas o assunto, o cenário estava na minha frente. Eu podia fazer de conta que não vi, não percebi. Vamos assistir outra coisa? Ou tentar, né, atuar ali no momento. E depois disso, para ela, trouxe um certo constrangimento no sentido de começava a aparecer alguma coisa, ela não escondia, ela olhava para mim, pai, vamos trocar? Pai, vamos assistir seus rocks, vamos ouvir seus rocks. Mas eu sei que é na minha frente,
né? E aí, como agir de uma forma efetiva quanto a isso? E é um abuso, assim, sem tamanho, né? Essa sexualização precoce da infância, que vem dentro do ritmo, porque por mais que seja cultural, e o funk faz parte da cultura do nosso país, ele é um ritmo sensual e mais erótico e que não é para certas faixas etárias, né? A gente tem um cara que chama Jonathan Haidt, acho que você já deve ter, ele até veio em São Paulo, deu uma eu tive a oportunidade de encontrar palestra incrível. Então ele traz um pouco sobre essa questão das redes sociais e dessa questão do ambiente digital, trabalhar com estruturas diferentes cerebrais dos meninos, né, e das meninas. Nas meninas, as redes afetam muito mais a autoestima, né, o senso de identidade, essa questão do pertencimento e possibilita, né, quadros importantes de depressão, ansiedade, e nos meninos um espaço mais dentro dos jogos e da pornografia, né? Então, em ambos os lados, a gente está colocando a infância e a adolescência em risco, oferecendo conteúdos que ainda não são nem cognitivamente digestivos ali para as crianças e nem emocionalmente. Então, quando você me fala sobre esse espaço da exposição, né, da dancinha, que parece muito boba, né, que parece muito divertida, e assim, eu acho que dança é uma forma de expressão maravilhosa. Acho que quando a criança ela quer entrar para esse espaço, e é muito interessante porque às vezes você está numa fila e você está vendo, né, as meninas esperando na fila fazendo as dancinhas, né? E eu entendo isso como uma forma importante de expressão, como um espaço onde a criança possa se vincular com outros, mas vamos fazer onde é legal, né? Vamos numa academia de dança, vamos fazer uma dança interessante juntos, né? Num coletivo. Acho agressivo, acho intenso demais e volto de novo, né? Naquela premissa que a gente é o que a gente consome. Então, se eu estou ali colocando aquele vídeo, eu, inclusive, né? Eu aumento o meu risco, né? O risco da minha filha, de quem está vendo a minha filha, o que está fazendo com esse vídeo que ele está vendo, e todas essas outras questões. Então, eu acho que a gente tem que orientar, sim, tem que entender por que você curte. E elas curtem porque todo mundo vai dançando, todo mundo vai curtindo uma dancinha da outra, e elas treinam no intervalo, e de alguma forma, né? Por exemplo, agora que o celular não é mais permitido na escola, é interessante, porque eu sempre vou fazer observação nos intervalos, né? Então, antes, elas gravavam vídeo no intervalo. Então, elas faziam a dancinha coletiva, gravavam os vídeos, e agora elas conversam. Elas dançam, mas ali, naquele ambiente privado, né, entre elas. Então, eu acho que a gente tem que questionar, tem que perguntar, e de novo, o diálogo aberto, a transparência, a conversa, talvez ela fique com vergonha de ver, talvez ela veja, mas longe de você, mas ela tem ali aquele espaço onde ela sabe, ó, tipo, meu pai falou que isso não é tão legal, e aí aquilo brilha menos para ela, e ela pode trocar com você. E eu acho que esse é o caminho, a comunicação. E quando a Isa vai falando, né, assim, eu fico sempre pensando, é muita oportunidade de vulnerabilidade que a criança vivencia, é muito, né? Não é fácil, não. Não né? é fácil, e a gente precisa ser, quem tem seus filhos, né, a gente precisa ser presente, a gente precisa estar inteiro para essa relação, porque eu acho que é o que garante um pouco tranquilidade de que a gente não tem controle de tudo, a gente não vai conseguir manipular o ambiente de maneira que a gente que o filho fique totalmente protegido. Inclusive, a botânica traz uma coisa muito interessante para a gente, que é a madeira de reação, e que o Jonathan Haidt traz de novo ali no livro dele, Geração Ansiosa, que eu acho que é muito interessante, quem puder leia, né? Que fala sobre árvores fortes experienciam ventos intensos,
Então, a exposição ao estresse, né, essa possibilidade de você vivenciar situações onde você precise pensar em estratégias, onde você tenha que encontrar uma rede, saber onde procurar essa rede, esse tema eu vou falar com o papai, não, esse tema aqui, acho que eu quero conversar com a minha mãe, esse tema eu vou conversar com a coordenadora da minha escola, que esse adolescente, que esse jovem saiba que ele tem uma rede de suporte e que em várias esferas ele está protegido, né? E que ele possa experienciar esse estresse para ele ser um adulto fortalecido, uma pessoa com capacidade de decisão, de escolha positiva, baseada num estresse que é experienciado, mas é protegido. E as tentações são muitas, né? Eu até descobri que agora tem uma profissão que é o neurocientista do vício, que controlam as redes, e então, assim, eles fazem de tudo para a gente se viciar, né? Mas eu queria trazer também um lado positivo aí, que a gente pode tratar, que é o uso desses aplicativos, desses dispositivos, também para a inclusão de crianças, né, que eventualmente têm alguma neurotipicidade ou alguma deficiência. A Mari trabalha com isso, né, pode nos ajudar nisso. Mas antes de passar a palavra, eu queria falar também das próximas ações da SMAT, que agora a SMAT está com uma nova pós-graduação em processo do trabalho e práticas trabalhistas, em parceria com a SMAF. E agora, no segundo semestre, a gente vai ter SMAT Debate, vai ter nova edição do TJC, que é o Programa Trabalho, Justiça e Cidadania, e vai ter também a terceira edição do Programa Executivo de Altos Estudos Jurídicos, em Campinas. Então, fiquem ligados aí nos nossos canais do YouTube, Instagram, no nosso site smat15.org.br. Lá a gente também tem outros cursos ótimos de curta duração que vocês podem acompanhar. Então, Mari, fala pra gente como que a gente pode usar, né, esses dispositivos, essas tecnologias novas para incluir, para trabalhar no desenvolvimento, né, das crianças. Isso tem sido muito interessante, né, e quando a Isabela trouxe esse lance de a gente não pode trazer a internet e o mundo digital como algo ruim, dentro do que eu tenho lido e pesquisado, eu entendo que os países que têm muito sucesso são países que focam muito nessa educação digital, né? Um espaço onde as pessoas entendam quais são as funções, como é que pode ser usado, como deve ser usado, e principalmente na orientação parental, né, num trabalho com os pais de como apresentar essa internet, esse mundo digital, e que esses países têm tido muito sucesso, né, Nova Zelândia, Finlândia, Dinamarca, são alguns exemplos aí, talvez você saiba muitos outros, mas que têm trazido um uso que a gente vai chover no molhado, que é o equilíbrio, né, e eu penso muito dentro desse espaço, e hoje, principalmente na minha área de atuação, que é trabalhar com neurodesenvolvimento, a gente tem aplicativos incríveis, maravilhosos, né, que podem, por exemplo, ajudar uma criança não verbal a se comunicar de forma super eficiente, né, com a comunicação alternativa e aumentativa, né, com aplicativos assim rápidos, precisos e que trazem uma gama de vocabulário muito vasto para que essa criança consiga se comunicar e interagir com o mundo. A gente tem também uma série de aplicativos que trabalham multissensorialmente aí com formas de aprendizado. Então, aquela criança que tem dificuldade de leitura, aquela criança que tem transtorno de linguagem, aquela criança que tem dificuldades atencionais, elas conseguem um programa mais personalizado para o aprendizado, né? E clinicamente, a gente, quando traz esse espaço para a família e para a escola, é algo, assim, muito lindo, a família fica muito feliz, nossa, o crescimento, o desenvolvimento é muito grande. Então, eu acho que se a gente, além, né, de todas as leis, de toda essa questão burocrática e importante, a gente tem que trabalhar também em programas de educação digital, né? Eu até vi algumas cartilhas que o governo faz, né? Mas elas são pouco divulgadas. Acho que a gente tinha que ser mais ativo nisso, né? Em propagar o que, por que, como a gente pode fazer um bom uso desse ambiente digital que favorece muito. Legal. Isabela,
pegando esse leque das coisas boas, né? Você trouxe para a gente essa novidade da discussão das novas formas de controle, enfim, o que vem para o futuro, né? Agora, quanto ao que a gente tem hoje, quanto às ferramentas que a gente tem hoje, quanto ao controle parental, eu vou confessar, eu não entendo muito aquilo. O meu controle parental é quando estou com a Letícia, quando ela não está com a mãe, eu tentar estar junto e eu mesmo fazer esses cortes, né? Mas dá para passar um cenário para a gente, na prática, como isso pode ser configurado, como isso pode ser regulado? Isso varia muito de uma plataforma para outra. Às vezes, essa dificuldade é feita para não ser usada mesmo? Luciana, a sua dificuldade é a dificuldade de todos nós. E a gente quando fica imaginando num país como o nosso, em que saiu uma pesquisa faz pouco mais de um mês, talvez, sobre analfabetismo funcional no país, em que mostra que 29% da população de, acho que se não me engano, de 15 a 64, 65 anos é analfabeta funcional. Imagina a dificuldade das famílias em todo o nosso país de lidar com esses produtos e essas inovações de controle parental ou de supervisão parental. Então, realmente não é simples, né? Não é simples, e a gente precisa de muita educação. Educação das crianças, mas também para as famílias, e diversos países também têm feito esse caminho de proporcionar que as crianças tenham um contato com o ambiente digital, para que elas também possam aprender com o ambiente digital. E eu trago aqui um pouco a experiência da professora Sônia Livingston, que é uma pesquisadora que há muitos anos, há décadas, tem se dedicado a estudar essa relação da criança com o ambiente digital. Ela é professora pesquisadora da London Economics School, e que tem feito, responsável pela metodologia dessas grandes pesquisas, inclusive aqui no Brasil, que é aplicada pelo CETIC, enfim, já tem uma série de atualizações, mas que é a pessoa que está na origem de toda essa discussão, e ela tem mostrado com as pesquisas delas que as crianças precisam estar no ambiente digital para elas também conseguirem se fortalecer e criarem mecanismos de defesa a elas próprias, porque, como você disse, Mariana, a gente não vai ter o controle desse ambiente, e o ambiente está colocado e tem cada vez nos trazido maiores desafios, né? Agora, com a inteligência artificial e com tudo que ela traz, os desafios são ainda mais complexos. Então, os mecanismos de controle parental, eles são importantes, mas eles não vão resolver todos os problemas, e cada plataforma tem os seus. Existe no projeto de lei, esse 2628, todo um capítulo sobre controle parental. Então, isso deve, de alguma forma, harmonizar um pouco mais as obrigações das empresas, porque, sem dúvida, que é muito importante a gente falar do que cada um de nós, como familiar, pode fazer. Mas é importante que a gente tenha as obrigações, em termos de política pública, para as grandes empresas. Porque tudo isso que está acontecendo, no final das contas, quem tem o grande conhecimento são elas. Elas detêm esse poder. Grande parte da nossa aflição é justamente porque não há transparência em relação a tudo que acontece na nossa relação, mesmo nós adultos, na nossa relação com as Big Techs. Então, se a gente pensar nos exemplos de Cambridge Analytica, esses grandes escândalos que aconteceram nas eleições em diversos países, como um exemplo ilustrativo de como pessoas adultas foram manipuladas, quando a gente pensa em criança e adolescente, que são muito mais vulneráveis, e conforme a fase de desenvolvimento em que elas estão, a localidade, enfim, uma série de características que vão trazer informações sobre o processo de desenvolvimento, que não são só a faixa etária, mas também, a gente vai vendo como o desafio que fica cada vez mais robusto. Há algum tempo, no ano passado, nós fizemos uma pesquisa Datafolha sobre como as famílias identificavam enfim, se relacionavam com essa temática. E nós tivemos um resultado muito consistente, porque todos os números eram para cima de 80%, mas que mostravam, por exemplo, que 9 em cada 10
pessoas no país, uma pesquisa de alcance nacional, entendem que as plataformas de redes sociais fazem menos do que deveriam para proteger as crianças. Você mencionou brevemente aqui, entre várias perguntas, a questão do DICS, né, que são justamente aqueles perfis que são os perfis escondidos, né, que os adolescentes fazem, especialmente adolescentes, para justamente ter aquele perfil público que todo mundo vê, que o pai e a mãe estão lá acompanhando, e tem aquele outro em que eles estão mais soltos, em que eles se mostram mais, enfim. Então, a gente também tem esses desafios de que esses mecanismos de controle, eles também não vão resolver tudo, mas eles podem ajudar muito. Eles podem, em certa medida, ajudar a controlar o tempo de uso, isso já é algo importante, a controlar o horário de uso, então de tal hora a tal hora não vai usar, a olhar para as crianças que são mais novas, de fato, aonde que essa navegação está se dando. A gente tem que pensar que muitas vezes o algoz das crianças está dentro de casa, né? E a gente viu, recentemente também saíram pesquisas, foi uma semana que saíram pesquisas com dados horríveis, enfim, e que também a gente tem o dado de que a violência contra crianças e adolescentes no país, ela acontece dentro de casa. Então, se é essas mesmas pessoas que estão fazendo o controle dessa criança e desse adolescente, quer dizer, se ela não tem também uma forma de pedir socorro, de pedir ajuda, de utilizar a internet a seu favor, para garantia dos seus direitos, então também tudo isso precisa ser sopesado quando a gente olha para esse tema. Não é simples, ele não é simples. Mas eu percebo assim, né, dentro da minha experiência aí, desses 20 anos atendendo famílias, eu vejo que aquela família que foi batalhando firme, foi construindo esse espaço de proximidade, de interação, com momento em família, porque também vejo assim que a gente fala bastante das redes e tudo mais, mas as crianças ficam nas redes quando elas estão com tempo livre, né? E esse tempo livre, ele tem sido explorado de que forma? O que tem sido oferecido para aquela criança, né? E aí a gente entra em situações como o básico não está sendo feito, né? Então a criança ela tem uma rotina inadequada, ela tem uma alimentação inadequada, ela não faz prática de esportes, ela não tem interações de qualidade, olho no olho, troca, afetividade. E aí onde ela vai? Que bom, pelo menos hoje ela tem ali aquele espaço. Então, eu entendo muito dentro dessa questão que, na minha visão, né, as famílias que foram cultivando esse espaço de interação têm adolescentes mais tranquilos em relação a isso, porque as trocas são maiores, né? Mãe, eu vi isso aqui, mas não achei isso aqui muito legal. Participa, mas não se envolve, sabe do que está acontecendo, mas vem perguntar. Então, eu vejo que essa construção dessa afetividade, desse vínculo familiar, ele promove aí uma chance de mais cuidado integral, né, a essa criança. Sem dúvida. Inclusive, a gente no Alana faz muita discussão em relação a esse PL, esse projeto de lei que trata do tema de controle parental. A gente até sugeriu que o nome não fosse nem controle, fosse mediação parental, no sentido de que a gente fomentasse também essa mediação, essa troca desde sempre. E acho que o desafio que nós temos como país é pensar nas múltiplas infâncias e nas múltiplas adolescências, porque nós temos muitas adolescências e muitas infâncias no país e que elas são relacionadas, sem dúvida nenhuma, à diferença de faixa etária, as diferenças culturais, questões socioeconômicas, se as crianças moram numa região rural, numa região urbana, se elas são quilombolas, se elas são ribeirinhas, as crianças indígenas. A gente está vendo a chegada da internet nas aldeias indígenas no país e as crianças indígenas indo para as redes sociais e tendo um acesso a tudo isso que a gente está discutindo aqui, muitas vezes também sem essa educação formal das próprias escolas trazendo mais conhecimento, enfim, ou de todas essas reflexões que nós estamos fazendo aqui. Então o Brasil tem esse desafio de ser um país de dimensões continentais e nós temos quase um terço, na verdade pouco mais de um quarto da população brasileira é de 0 a 18 anos. Então, a gente tem um contingente de mais de 50 milhões
de crianças e adolescentes, e são crianças que são diferentes também em relação a gênero, em relação a raça, em relação a ter ou não ter deficiência, e isso tudo vai conformar a forma como o ambiente digital vai chegar para essas crianças. E as pesquisas são uníssonas em dizer que maior a vulnerabilidade no mundo offline, sem dúvida maior a vulnerabilidade no mundo online. Então, é claro que a criança que tem mais condições de lidar com tudo isso, e tem mais possibilidades de escolha, e estuda numa escola bacana, ela pode tropeçar em alguns momentos ali em relação ao ambiente digital, mas ela vai ter uma rede de suporte mais consistente, né? E infelizmente a gente tem que pensar na maioria também das crianças, e para isso a política pública ela tem um papel fundamental de dar elementos para que essas famílias também consigam lidar com tudo isso. Uma família que tem pai e mãe que usam 4 horas diárias para ir e voltar do seu trabalho, enfim, que muitas vezes também não são alfabetizados, como que ela vai fazer essa mediação parental para lidar com as novas tecnologias e com tudo isso que a gente está trazendo aqui. Então, aí é o papel do Estado, e aí a gente lembra do artigo 227 da Constituição Federal, que é tão lindo, que diz que é responsabilidade do Estado também, e das empresas, delas fazerem o papel delas, né? Então, é uma colcha enfim, de todo mundo, uma rede que precisa todo mundo estar imbuído do cuidado dessas crianças, e quando um não pode, o outro vir para conseguir fazer isso. Ô Mari, para fechar, quando a gente sentia assim que a criança se perdeu, ela está muito envolvida, está se isolando, só quer saber de ficar na internet, o que os pais podem fazer para resgatar essa criança, né? Quais medidas que a gente pode ficar atento também para resolver isso e que ela consiga, né, voltar para um caminho saudável? Bom, a gente tem muitas formas, né, de fazer isso. Eu acho que às vezes eu costumo ver assim que quanto mais a criança está conectada ali no ambiente digital, menos integrada ali naquela família ela tá. Às vezes a família é muito complacente ali com aquela situação, porque de uma certa forma é conveniente, né? Tá ali na sua casa, tá ali no quarto, e eu não tenho muita demanda, né? Então, acho que o primeiro ponto e às vezes os pais nem percebem nossa, tá demais, quanto tempo se passou, né? Parece que tá tudo bem, né? Tá lá no quarto dele. Parece que tá tudo bem. Então, eu acho que a gente tem que resgatar um pouco uma situação, assim, um pouco old fashion, né? Que é tentar fazer as refeições em família, o quanto for possível. É lógico que a gente tá falando aqui de uma realidade um pouco mais elitizada, no sentido de estruturada, né? Mas abrir espaço para discussão, conversa, e quando está muito distanciado, partir do princípio da criança ou do adolescente, né? O que você está vendo? Se interessar. Às vezes a gente faz uma cara muito feia por uma coisa que nos é apresentada, um tanto por não saber como lidar, outro tanto por ser muito fora daquilo que a gente vê, né? Então a gente estava brincando da cara de paisagem, né? Mas é isso, e o que é, né? Perguntar mais. Eu acho que quando a gente pergunta mais do que perguntar, não no sentido de interrogação, de interrogatório, de inquérito, né? De interesse mas no mesmo. sentido de interesse. Por que vocês estão gostando disso? Nossa, o que sua turma fala sobre esse assunto que te prende, né? O que você anda vendo aí? E, sem dúvida, ampliar a atividade física em família, momentos em família, coisas simples, banais, levar o cachorro passear na rua. Eu acho que a gente precisa aumentar o básico, né? Eu tenho falado muito isso lá para as famílias na clínica. Vamos aumentar o básico? E aí, às vezes, a família traz uma super dificuldade, por exemplo, na questão da higiene do sono, né? Então, eu acho que esse cuidado integral, e de novo, quanto mais próximo a gente está, e se a gente tem possibilidade de estar próximo, e se a gente tem condições, né, que são favoráveis a isso, esse é o nosso papel. A gente precisa entender que, lógico, existe o Estado ali, mas a gente definiu
A gente quis, ou a gente tem uma criança e ela é nossa responsabilidade, né? Nós somos o adulto daquele espaço e a gente tem obrigação de proteger. Vamos abraçar essa missão. Vamos abraçar né? essa missão, né? Até queria falar de uma experiência que foi bem positiva, uma experiência offline na minha família, que o meu filho mais velho participa de um clube do livro, que agora o clube do livro até tá na moda, né? Achei essa ótima moda, Muito boa essa moda. Porque tira um pouco as pessoas do celular e elas voltam a ter interesse de ler. E para ele tem sido muito bom, porque ele sabe que ele vai encontrar mensalmente com os amigos, e aí ele tem que ler o livro, porque senão não pode ir. E depois vai ter aquele bate-papo, né, dos adolescentes, que eles gostam de trocar ideia e jogam bola. Então é um estímulo, né, para a leitura, porque se ele não fizer a leitura, ele não pode encontrar com os amigos. Tem dado muito certo também, é uma experiência legal. Maravilhoso isso. Eu tô querendo ver se eu implemento pro meu mais novo também. Vou fazer isso lá em casa também. Até para nós, né? Você sabe que é muito interessante que às vezes quando a gente vai trabalhar um pouquinho do detox, né, do celular ali com a criança, que tá muito, né, do jogo, é interessante que o pai, ou a mãe se coloca como não participante do processo, né? Então eu quero tirar o eletrônico dele. Né? E aí a hora que a gente coloca, mas Ocupe o a seu partir espaço. das 18, todo mundo, das 19, todo mundo vai ficar assim, não, mas é que tipo, eu tenho que pagar a conta, não dá, Mariana, porque daí eu tenho que resolver alguma coisa. Então, o adulto tem muita dificuldade de se permitir não estar, né? Não, mas o meu chefe vai mandar uma mensagem e eu não posso, né? E aí a gente vai discutindo esse tema. E o exemplo é super importante. A gente aprende pela experiência e não só pela informação. Então, é importante que a gente saiba, que o filho saiba, olha, eu não posso ficar tanto tempo no celular por dia, mas eu tenho que estar ali, né, demonstrando isso, colocando isso. Num certo projeto lá que a gente teve na clínica, a gente entregava lá uma caixinha para o celular ficar. Foi super falido o nosso projeto. Mas a gente não desistiu. A gente quer tirar só da criança. Só. E aí eu falava, bom, então a gente tem uma limitação. Se você quer tirar tantos por cento do celular do seu filho, mas você não aceita sair tantos por cento do seu celular, então eu vou conseguir isso aqui, tá? Uma recomendação que a gente dá bastante no Alana é para que quanto mais digital, enfim, que a gente consiga, enfim, fazer essa troca para trazer a natureza para a vida das crianças. A gente precisa, o ser humano precisa estar em contato com a natureza, a criança precisa criar um vínculo com a natureza para o desenvolvimento dela integral. Isso é fundamental para ela aprender a andar naquele terreno que não é super retinho, lisinho, para espaços que têm um certo risco, um risco cuidadoso, mas que ela vai ter que lidar com certas questões, vai subir numa árvore, ela vai ter que olhar para qual galho que ela vai se segurar, enfim, tudo com atenção e claro que conforme o desenvolvimento de cada criança. Gente, nosso papo tá ótimo, mas nosso tempo tá se esgotando. Adorei as dicas aqui, aprendi bastante. E antes de finalizar, eu queria perguntar se vocês têm mais alguma dica de livro, alguma coisa, ou então o contato de vocês, se alguém quiser acompanhar aí o trabalho, para vocês passarem. Eu posso contar um pouco do trabalho do Alana. O Alana é uma organização sem fins lucrativos, é uma organização não governamental que existe há 30 anos, que tem como missão honrar a criança. Então, no site do Alana, quem estiver nos assistindo, nos ouvindo, pode encontrar uma série de materiais sobre tudo isso que nós falamos. A gente tem bastante material, tanto do campo jurídico, para quem atua na área jurídica e quer conhecer mais essas decisões, esses casos, todos estão lá de alguma forma apresentados na aba do programa Criança e Consumo, e a gente também tem um portal de informações, de notícias para famílias, que chama Lunetas. E aí eu recomendo que todo mundo acompanhe. E acompanhe o Alana nas redes sociais, acompanhe o Alana, o Lunetas também nas redes sociais e tudo que a gente tem feito. E o meu contato é isabela@alana.org.br. Posso demorar para responder, mas eu respondo todo mundo. Foi um prazer enorme participar. Muito obrigada. Demais. Bom, eu
trabalho lá na Clínica Bambini, a gente trabalha com família, criança, com os transtornos do neurodesenvolvimento e com a infância, e todas nós somos muito engajadas, a gente tem muito amor por esse trabalho e a nossa preocupação com a infância é imensa. A gente sempre está discutindo sobre todos esses aspectos, tentando trazer o que tem de mais novo e também tentando integrar o que era mais antigo e é muito bom, né? Bom, a clínica chama Clínica Bambini, nas redes sociais, @CliniBambini, e o meu contato é marichaguri@gmail.com. Eu também demoro um pouco, mas respondo. Gente, muito obrigada, Luciano, Mariana, Isabela. Foi muito bom aprender com vocês e eu já entendi que a gente tem que ser mãe, pai chato às vezes, porque a gente tem que ser responsável, né? E então fiquem atentos aí. Quer passar uma última mensagem? Gente, foi um prazer assim gigante estar aqui com vocês. É um assunto denso, num ambiente leve. Dá para sentir a densidade do amor aqui. Gente muito dedicada, né? A gente percebe que tem um lado lindo do mundo, né? Que tem gente preocupada com isso, trabalhando com isso, atenta a tudo isso. É gratificante, muito mais do que a experiência associativa, muito mais do que tirar as próprias dúvidas. Foi bom demais participar disso aqui. Agradeço muito, muito, muito mesmo. Obrigada, gente. Então, quem quiser acompanhar aí as próximas edições do podcast Vida Legal, sempre temas instigantes para a gente conversar. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Oi, tá tudo bem? Sua vida tá legal? Feitas mais de 15 nessa jornada cheia de informação sobre leis, sobre trabalho, cuidado e diversão. Pra equilibrar todos os pratinhos, esse é o podcast Vida Legal. Vida legal, vida legal, vida legal, vida legal, vida legal.